Raul Brandão escreveu o livro há 100 anos atrás, sensivelmente, e decidiu fazer um retrato das comunidades pescatórias todas de Portugal. É um livro de poesia, de liberdade, de descrição poética da natureza, dessa relação entre o homem e a natureza. O Sordina é um filme muito diferente de todos os meus filmes, por uma razão principal, que é ter sido escrito por um escritor que não é roteirista tradicionalmente, que é o Walter Ugumem, e que há 10 anos atrás nos encontramos e decidimos fazer um filme juntos. Bom dia, Sr. Isaac. Bom dia, Sr. Isaac. Bom dia. Foi à sua missa? Fui à missa de toda a gente. Partilhamos a coincidência da nossa origem familiar ser de Guimarães. Nos últimos 100 anos não há propriamente filmes minhotos ou filmes daquela região especificamente. Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana. O nosso convidado é Rodrigo Areias, natural de Guimarães, produtor, realizador, licenciado em Som e Imagem pela Escola de Artes da Universidade Católica, especializou-se em realização nos Estados Unidos. Rodrigo Areias, obrigado pela sua presença esta semana aqui connosco. Começou, curiosamente, na música, mas é no cinema que dá mais nas vistas. Quando é que descobriu o seu talento para o cinema, nomeadamente na área da produção e da realização? Quer dizer, eu acho que a música aí, na verdade, tem um papel importante, porque eu acho, quer dizer, eu não sei identificar exatamente o momento em que comecei a querer fazer cinema, mas percebo que é a partir do momento em que consegui começar a viver da música e isso ser não só a minha atividade profissional, como a concretização de um sonho. E é a partir dessa primeira concretização de um sonho que eu acho que comecei a acreditar que os outros sonhos também eram possíveis de realizar e por isso decidi persegui-los e dedicar-me a eles a tempo inteiro. E agarrar-me a esse sonho. Foi músico, como disse antes do cinema. Ainda tem algumas recordações desses tempos? Tenho, até porque de repente também vou revisitando de vez em quando, não é? Ou seja, às vezes toco com alguns amigos meus, como o Paulo Furtado na sua vertente Tiger Man, em alguns festivais, outras vezes vou fazendo as minhas coisas a solo ou em experiências com outros músicos, mas o problema é que a verdade é que a quantidade de filmes que produzo e que faço e que realizo e que não me tem propriamente permitido dedicar a mais nada que não seja ao cinema, claro. Com grande infelicidade minha, porque na verdade estou há muito tempo a preparar um álbum novo de música que já foi tantas coisas diferentes, já passou tanto tempo que não sei quando é que vou ter tempo para isso, para me dedicar a isso. O dia é curto, precisava de mais horas. Eu dou pouco, mas mesmo assim... Estávamos aqui ainda a falar da música, nunca chegou, como disse agora, a romper definitivamente com a música e falou aí também nos Tiger Man, produz videoclipes, nomeadamente, ou já produziu para algumas das melhores bandas do panorama rock português. Sim, quer dizer, eu na verdade eu trabalho mais com os meus amigos, não é? Claro. Quer quando faço filmes, quer quando trabalho... Mas quando faz isso é juntar o melhor de dois mundos, a música que começou e pela qual também tem uma paixão e o cinema? Sim, quer dizer, o videoclipe na verdade eu não sinto propriamente como uma arte em que eu me expresse, em que eu me sinta realizado a expressar-me. Efetivamente, neste momento até já deixei de fazer videoclipes, fazia muito no início da minha carreira, até porque era com os meus amigos e era uma coisa mais prática. Ultimamente tenho ajudado o Furtado a fazer os vídeos de Tiger Man, mas na verdade, normalmente aqui em Guimarães, na verdade, costumamos filmar isso cá, mas na verdade, ou do José de Combo, ou com o Tó Trips, ou seja, pronto, são pessoas que vêm cá, que se deslocam cá para... Mas era solicitado ou partia de si essa... Não, era solicitado, porque na altura
não é? Ou seja, há 20 anos atrás estávamos todos a começar, não é? Claro. E nesse sentido essas amizades surgiam como essa força, não é? Integradora de estarmos todos a querer fazer coisas e todos a começar e todos... Sempre em atividade. Mas na verdade, respondendo à pergunta anterior, sinto-me mais realizado quando convido essas pessoas para fazerem bandas sonoras para os meus filmes, por exemplo. Muito bem. E dessa forma, criativamente, conseguir integrar o que esses meus amigos talentosos têm para dizer e acrescentar aos meus filmes. E nesse sentido, exatamente, continuo a trabalhar com eles. Claro, muito bem. Já viveu em Lisboa e também no Porto, pelo que sei. Foi difícil impor-se nesta área num país como Portugal? Acho que é sempre muito difícil, não é? Acho que as coisas têm... Portugal tem Para os portugueses as coisas são sempre mais difíceis em todas as áreas. Acho que temos duas características, não é? Temos uma primeira característica que tem a ver com ser difícil em qualquer parte do planeta. Fazer cinema é difícil em qualquer lado, não é só cá. Mas depois nós temos uma outra característica que é o existir, ou a nossa história ser muito curta, porque começou a existir apenas no final dos anos 60, não é? Ou seja, podemos pensar tudo o que está para trás, mas em termos de financiamentos, começa com a Gulbenkian no final dos anos 60, até pós 25 de Abril passar a haver o Instituto de Cinema, o que significa que, efetivamente, sobre o ponto de vista da democratização do acesso à produção de filmes, é curtíssima a nossa história. E nesse sentido, e essas pessoas ainda estão vivas, não é? As dessa época, o que significa que perante essa falta de espaço é muito difícil de furar. Hoje é mais fácil, hoje há mais condições, ou pelo menos há um princípio democrático de maior acessibilidade aos financiamentos, a conseguir fazer filmes, há mais fontes de financiamento, ou seja, há uma série de facilidades que há 20 anos atrás era mais difícil. Por isso, quando eu comecei, era mais difícil uma nova empresa de produção existir, alguém querer começar a fazer cinema sem passar pelos trâmites normais de ser discípulo e depois seguir entrar assim a pé juntos. E depois havia sempre a vertente comercial ou não comercial, não é? Há sempre filmes que... Sim, nós feliz ou infelizmente, esse drama não temos, porque não temos vertente comercial. Claro. Não temos tem que ser sempre numa versão mais alternativa, não temos, ou seja, o cinema português padece de um problema muito grave, que é o problema de mercado, não é? Ou seja, o problema de mercado é simples de explicar, porque no Brasil o cinema português passa legendado, em todos os países lusófonos não há cinema, ou seja, todos os restantes países lusófonos não existe cinema, por isso simplesmente consumo, não é? Por isso o nosso mercado está reduzido ao nosso mercado, o nosso consumo cultural também é baixo, como sabemos. Exatamente. Por isso nesse sentido nós estamos sempre reduzidíssimos, ou seja, os nossos filmes que mais vendem, mais se internacionalizam são os mais radicais, não é? O Manuel de Oliveira, depois o César Monteiro, depois o Pedro Costa, depois, ou seja, são os mais radicais que conseguem furar e ter vendas internacionais. Não são os filmes iguais aos outros, ou seja, não são os portugueses que querem fazer de conta que são americanos que conseguem chegar à América. Isso é uma ilusão parola. Temos um mercado muito próprio, não é? E temos feliz. Mas isso também nos criou uma coisa muito radical, que é, como o cinema português é muito radical, tem um grau de visibilidade internacional muito interessante. Isso reflete-se nos prémios que já se vão ouvindo nas seleções realizadores, atores portugueses que têm ganho a nível internacional. Primeiro nas seleções em grandes festivais, não é? E depois nessa premiação ou na eventual premiação. Efetivamente, produz muito poucos filmes em Portugal e isso tem um reflexo. Mas dessa baixa quantidade, uma percentagem elevadíssima tem uma projeção internacional fora do normal. Claro. Posteriormente decidiu instalar-se aqui na cidade de Natal, em Guimarães. Como é que a produzir e realizar fora dos grandes centros? Se no Porto e em Lisboa já as coisas tinham alguma dificuldade? Sim, quer dizer... Se bem que agora Guimarães está perto de tudo, não é? 99% da produção de cinema está centrada em Lisboa, não é? Claro. O Porto não tem propriamente uma atividade cinematográfica. Ou seja, não há nada descentralizado, não existe nada. Existe esta estrutura em Guimarães. No início tínhamos um problema natural, que era a distância de tudo. Ou seja, às vezes as empresas ou as grandes empresas de material técnico para se deslocarem aqui era complicado, não é? Não, emprestavam-me gratuitamente o material, mas eu nem sequer tinha orçamento para ir a Lisboa carregar caminhões. Ou seja, isso é tudo um processo, não é? Claro. Hoje, o meu grande investimento ao longo destes anos todos foi efetivamente a autonomização e a criação de condições
da autonomia, ou seja, próprias. a detenção dos meios de produção para operacionalizar uma revolução, como deve ser em qualquer revolução. Exatamente. O CAA surge quando? O CAA surge, na verdade, quando o CAA é um projeto do meu irmão Ricardo, meu irmão mais velho. E é um projeto, meu irmão Ricardo estava em Nova Iorque a viver e dava aulas na Universidade de Colômbia de Arquitetura. E quando decidiu voltar, 2008 talvez, e eu já vivia em Guimarães. O CAA ainda apanhou aquela fase da capital europeia da cultura, Sim, não é? eu diria que foi dinamizado pela capital europeia da cultura. Só se tornou real um projeto daquela dimensão, de uma índole privada, associativa, cooperativa até, porque a capital europeia da cultura assim também o potenciou, porque são projetos, como sabemos, de grande dificuldade de sustentabilidade económica, porque não é só criar a estrutura, depois há que mantê-la, não é? E não há, ou seja, não tem nenhuma intenção comercial. Claro. E isso é sempre muito difícil de sustentar. Mas há ali novos, é uma oportunidade para surgirem, por exemplo, novos talentos? Sim, sem dúvida, e mostrá-los principalmente, não é? Ou seja, não só uma das intenções, obviamente, de termos muitas áreas de programação, era a confluência de áreas e de artistas locais que no mesmo espaço pudessem criar coisas em conjunto, da música às artes plásticas, ao cinema, ao teatro, à dança, e de uma forma informal, não é? Ou seja, mas que pudessem confluir num espaço físico. E isso tem tido resultados notórios, não é? Ou seja, de interseção de áreas e a partilha também. Pessoas da poesia e pessoas e isso, estou a dizer eu, a partir do ponto de vista do cinema, que levo com essas pessoas todas. E que de repente isso se percebe, não é? Consegue-se misturar tudo. O ano passado eu mesmo, devido a esta pandemia, a estreia de um filme seu adiado, não é? Acabou por a Surdina ser adiado. Este filme que já ganhou 2 prémios no festival. Já ganhou 10, é verdade. Pelo menos 2 no Festival de Liverpool. 2 em Liverpool, isso até foi para os atores. Mas recebemos em Girona 3, curiosamente, que foi bastante interessante. Sei que são 10, agora onde já não me lembro. É de ser desta hora da manhã, mas sim, mas é um filme na verdade o filme foi todo rodado aqui, né? Nesta rua, na verdade. Não é todo nesta rua, porque é dividido entre o centro histórico mas grande parte. E São Cristóvão de Selho. Okay. E é um projeto que foi escrito pelo Walter Ugumem. Na verdade, eu desafiei o Walter a escrever um filme para nós pensarmos o filme para Guimarães, porque a família materna e paterna do Walter são de São Cristóvão de Selho. Okay. Aliás, metade da freguesia tem o nome da mãe, metade da freguesia tem o nome do pai, e grande parte daquela figuração que entra no filme e tudo mais são pessoas, a maior parte delas, são pessoas que estão mais ou menos relacionadas com a família do Walter, que fomos descobrindo depois, por acaso, né, durante a rodagem. E o Walter esteve lá também, com a mãe dele, natural de São Cristóvão de Selho, né, esteve lá nas rodagens. E no cemitério, curiosamente. E pronto, quer dizer, na verdade eu trouxe na altura, aqui há uns anos atrás, o Walter aqui ao Centro Histórico, a conhecer as pessoas, ainda na Casa do Arco, ainda vivia, ainda a Beatrizinha vivia aqui na Casa do Arco, e levei-o lá e disse-lhe, pá, eu gostava de filmar aqui, porque é uma casa com a qual eu tenho uma afetividade grande, uma relação pessoal grande, juntamente com uma série de pessoas que depois acabam por entrar no filme também. Exatamente. Já filmou também, ou já passou para filme, Raul Brandão. Tem algum fascínio especial por... se bem que já há outra produção que poderá estar na calha, sim, não, ou não, pelo menos já há apoios, não é? Ou que já estamos em pré-produção, na verdade arrancamos em junho e julho, temos junho e julho para filmar. Que eu ia fazer outro filme, mas que foi adiado, que é um filme internacional com uma seriedade. Em termos de escrita, é um escritor difícil, Raul Brandão, mas é complicado também passá-lo para a tela, para o cinema? Eu acho difícil, mas em relação ao fascínio, eu tenho mesmo um fascínio por Raul Brandão e pela escrita de Raul Brandão, e acho que é mesmo um autor descurado na nossa culturalmente, não, deixou de ser uma de leitura obrigatória, percebo que não é fácil, principalmente porque o livro que se tenta passar às pessoas é o Humus como a sua obra-prima, e essa obra-prima é muito mais intransponível do que o resto, ou seja, é muito mais radical. Exatamente. Nesse sentido. Também estou a tentar passar o Humus para filme, mas de uma forma diferente, mais documental, mais próximo do hábito azul do que propriamente da ficção. Neste caso, a obra que estamos agora a adaptar e que vamos começar a filmar é
é parte da adaptação da Morte do Palhaço. Inclui cenas de uma série de outras obras, dos pobres, agora desta reconstituição, que não é obra, mas que é uma reconstituição dos operários, não é? Com textos soltos, textos esparsos de Raul Brandão. Estas dificuldades de transpor obras são também desafios que o motivam ainda mais em fazer? O que mais motiva é mesmo o desafio, e é por eu saber que é tão difícil, não é por saber que é tão difícil, é por saber que nunca lá chegarei. Nesse sentido, acho que a literatura é muito mais importante que o cinema, e a literatura é muito mais universal que o cinema, e eu sem filmes era capaz de conseguir viver sem livros nunca. Porque há sempre aquela ideia que as pessoas que leem o livro depois dizem que o filme... Eu acho que tem a ver com o espectro, não é tão bom. Ou seja, um livro para cada leitor é um filme. Claro. Um filme já não é um filme para cada leitor, é o filme da cabeça do realizador, e que foi possível, dentro das condições de produção, dentro de uma série de condicionantes que o cinema tem, levar a cabo. Por isso, aquilo que o filme que fazemos na nossa cabeça cada vez que lemos um livro, nunca vai ao encontro do filme que alguém fez. É a cabeça daquela pessoa especificamente. Que alguém imaginou. Estamos praticamente no final desta nossa conversa. O que é que esta pandemia trouxe para o cinema? Quer dizer, eu diria que para a vida das pessoas um grande caos, não é? Ou seja, as estruturas de produção ou os realizadores, há muita gente envolvida, podem não ter tido grandes problemas estruturais, porque a esmagadora maioria dos trabalhadores são recibos verdes, não é? São pessoas que trabalham aqueles 2 meses de rodagem, depois vão trabalhar noutra empresa durante 2 ou 3 meses, depois vão e passar daqui a 1 ano ou 2, quando voltarmos a fazer um filme, as pessoas voltam a trabalhar connosco. Ou seja, no sentido da precariedade do tecido profissional da cultura, é desastrosa. Acho que a pandemia, nesse sentido, o que veio fazer é trazer à luz do dia o desastre que é a forma como tratamos os profissionais da cultura neste país, que é absolutamente dantesca a forma, historicamente falando, e sem qualquer perspectiva de futuro. A atual Ministra da Cultura é uma lástima completa, não tem a mínima noção e não se prevê grande solução. Ou seja, há um problema grave e acrescido em tudo isto, que é efetivamente a vida das pessoas. Ou seja, aquilo que me compete a mim enquanto profissional, enquanto produtor de cinema, foi tentar garantir alguma estabilidade na vida das dezenas de pessoas que trabalham connosco constantemente, ou não em permanência, mas em grande ligação, por forma a garantir que, quando todo este caos passar, essas pessoas não tenham imigrado, ou não estejam a fazer outra coisa completamente diferente, não? Ou seja, de repente, o risco que se corre, efetivo, é que os atores deixem de ser atores, que os profissionais deixem de ser profissionais e que se dediquem a outra atividade. E isso sim é uma perda irreparável que um país irá compreender com um hiato no médio e longo prazo, não é? De 5, 10, 15, 20 anos. E isso sim é que é perigoso. Por isso, da parte do Instituto de Cinema, da parte das instituições que regulam diretamente o cinema, houve alguma preocupação de fortalecer financeiramente os projetos, por forma, pelo menos, a colmatar os custos inerentes da pandemia, mas isso não resolve o problema das pessoas, resolve o problema dos filmes, ou seja, não se põe em causa que os filmes continuem a ser feitos, que é uma prioridade do Instituto de Cinema, tudo bem. Exato. Depois, a partir daí, a prioridade devia ser ministerial e não de um instituto, não é? Deve ser do Ministério da Cultura garantir que há profissionais de cultura em Portugal e não dotá-los de um desprezo total e absoluto. Claro. Em termos pessoais, o que é que o futuro reserva? Mais brancas, mais filmes. Não, quer dizer, neste momento, ou seja, como produtor temos sempre uma série de filmes a acontecer, e filmes a lançar, e temos uma série de filmes que vão estrear, muitos estão atrasados por causa do lançamento, por causa da pandemia, os lançamentos foram atrasados e as suas estreias, mas como estávamos a dizer há bocado, a questão o Sordina saiu o ano passado, o Listen saiu o ano passado e acabou por ser o filme português mais visto nos cinemas o ano passado, apesar da pandemia, do caos, por isso as coisas, temos muitos filmes, os nossos filmes de animação também têm passado por um processo de internacionalização fortíssimo, de grande sucesso internacional, ou seja, na verdade, eu tenho filmes para fazer, por isso eu não posso queixar do futuro ou daquilo que está previsto a fazer no futuro próximo. E depois tem uma série de projetos sempre em andamento, ou seja, a pandemia também serviu para isso, não é? Para despertar outras coisas. Criar uma série de projetos, escrever e desenvolver
E pronto, agora é isso. Há que aguardar, veremos o que vamos fazer aqui também, né? De que forma ajudamos a desenvolver também aquilo que é o tecido cultural, económico e cultural da região, que me parece que é aquilo que deveríamos pensar no médio e no longo prazo. Estamos no final, costumo desafiar sempre os meus convidados a deixarem uma mensagem, até porque os tempos são complicados. Há alguma coisa que queira deixar ficar nesta final de conversa para aqueles que nos vão ouvir? Quer dizer, eu acho que a mensagem possível é sempre uma mensagem de esperança. Eu acho que nós vamos ultrapassar um período muito complexo, não é? Em termos, e a nossa região não tendo uma dependência muito intensa sobre do PIB regional diretamente do turismo, ao contrário de outras regiões do país que vão passar um período muito complexo, iremos testemunhar um aumento do desemprego sem dúvida nenhuma, falta de condições, ou seja, acho que nos devemos preparar em termos sociais para estarmos atentos, por um lado, porque estas coisas trazem complicações, como vimos na crise da banca recente, não é? Que depois se repercutiu na vida de todos nós, mas para a qual tínhamos uma esperança que nunca escapou aos portugueses, que era a imigração, e hoje não temos essa esperança, ou seja, talvez seja a primeira vez na história de Portugal em que a imigração não é uma possibilidade, e acho que essa questão vai mudar completamente aquilo que é também a esperança, porque a imigração sempre foi vista, ciclicamente, historicamente, pelos portugueses como uma tábua de salvação, não é? Para o bem e para o mal, porque daí advém naturalmente. Mas neste momento nem essa tábua de salvação teremos, ou seja, vai ser muito complicado, e nesse sentido acho que temos é que estar atentos e saber estender a mão ao próximo, por forma a conseguirmos garantir que não vamos ao fundo, porque a tempestade está a passar, mas os barcos meteram muita água, não é? Pois é. Muito bem, estamos então no final. Muito obrigado, Rodrigo Areias, por este bocado, estes minutos bem entretidos. É o final de mais um Fora de Portas desta semana. Tivemos Rodrigo Areias connosco. Para a semana, já sabe, é sempre à sexta, às 4 da tarde, mais um convidado.